O século XIX assistiu à eclosão da Segunda Revolução Industrial, que foi marcada pela crescente busca das nações em ganhar o predomínio sobre a manufatura de produtos vendáveis. Evidentemente, a ciência em geral e a física em particular desempenhou um importante papel nessa corrida. Antes da descoberta do petróleo como material combustível, era o vapor a principal força motriz que impulsionava o progresso. Preocupado com essas questões e com a necessidade de seu país, a França, se impor entre outras nações industrializadas, o engenheiro Nicolas Sadi Carnot lançou em 1824 um ensaio chamado Reflexões sobre a Potência do Fogo, em que procurou projetar um ciclo termodinâmico que produzisse o máximo rendimento para uma máquina térmica. Tal ciclo hoje é conhecido como o ciclo de Carnot. Para ilustrar o funcionamento do ciclo de Carnot, vamos considerar a simulação seguinte, onde vocês veem essa base com paredes adiabáticas a menos de 2 pontos, onde nós temos uma fonte quente, a temperatura T1, um reservatório térmico, portanto, e o segundo, um outro reservatório térmico, esse a uma temperatura T2, sendo T1 maior que T2. O nosso ciclo vai se dar com uma substância dentro de um cilindro. Essa substância, que nós chamamos de substância de trabalho, podendo ser tanto um líquido quanto um gás, se encontra no interior desse cilindro, onde as paredes laterais do cilindro são adiabáticas, enquanto que a parede de base é diatérmica. Ainda nós temos esse pistão que permite que o volume seja comprimido ou expandido. Todas as transformações desses ciclos serão representadas no diagrama de Clapeyron, ou seja, no diagrama PV. Nosso ciclo começa com o cilindro sendo colocado com sua base diatérmica em contato com o reservatório térmico fonte quente de temperatura T1 e tendo, portanto, uma expansão isotérmica a essa temperatura T1 ao receber uma quantidade de calor Q1. De maneira que, ao passar do ponto A inicial ao ponto B, ao final da expansão, a variação da energia interna é dada pela diferença entre o calor recebido Q1 e o trabalho para essa expansão. Na sequência, nós colocamos o sistema em contato com uma parede adiabática, portanto sem troca de calor, e o sistema continua a expandir, de forma que a temperatura, ao final da expansão, vai cair para um valor menor, T2, o mesmo valor da temperatura da fonte fria. Ao final desse processo, chegando no ponto C, a variação da energia interna, nesse caso, é simplesmente menos o trabalho de B para C, da expansão adiabática. A terceira etapa do processo se dá com uma compressão com o sistema em contato com a fonte fria e, portanto, a temperatura fixa T2, então uma compressão isotérmica, onde, ao final da compressão, o sistema vai ceder uma quantidade de calor Q2 à fonte fria. Então, chegando até o ponto D, a variação da energia interna será menos essa quantidade de calor cedido, menos o valor do trabalho da expansão isotérmica, da compressão isotérmica. Por fim, a última etapa se dá com uma compressão adiabática, onde o sistema vai retornar ao ponto A, depois de ser comprimido, sem troca de calor, elevando então sua temperatura de volta ao valor T1 inicial, com a variação da energia interna sendo simplesmente o valor negativo do trabalho dessa compressão. Depois dessa apresentação sobre o ciclo de Carnot, vamos detalhar algumas propriedades importantes a respeito desse ciclo. Bem, como nós vimos, existem 4 etapas que o ciclo cumpre, sendo que a primeira delas, que é a expansão isotérmica entre o estado A e o estado B, tem durante esse processo o recebimento de uma quantidade de calor, enquanto o sistema se expande realizando um trabalho. Então, usando a primeira lei da termodinâmica, nós temos que a variação da energia interna entre os estados A e B, onde se dá essa expansão isotérmica, e em que o sistema é mantido a temperatura fixa T1, a variação dessa energia interna é igual então ao calor recebido, Q1, menos o trabalho da expansão entre os pontos A e B. Já na segunda etapa do processo cíclico, entre os pontos B e C, o sistema é isolado adiabaticamente, então ele continua se expandindo
mas dessa vez sem troca de calor, de maneira que a variação da energia interna é simplesmente igual a menos o trabalho dessa expansão entre os pontos B e C, quando o sistema vai diminuir sua temperatura, chegando até o valor de temperatura T2. A partir desse ponto C, o sistema é comprimido isotermicamente, portanto, mantendo a temperatura T2, e durante esse processo de compressão, ele cede uma certa quantidade de calor Q2 para a fonte fria, enquanto recebe uma certa quantidade de energia na forma de trabalho, para que essa compressão seja feita entre os pontos C e D. Dessa maneira, nessa etapa, a variação da energia interna é dada por essa expressão aqui, notando que nós estamos tomando em conta o valor negativo com o módulo do Q2, portanto, indicando claramente aqui que esse calor é cedido. Por fim, o ciclo se completa entre os pontos D e A numa compressão adiabática, quando novamente isolado adiabaticamente, portanto sem troca de calor, o sistema simplesmente recebe um certo trabalho, o trabalho é feito sobre ele, para levá-lo do ponto D ao ponto A, e assim fecharmos o ciclo. Bom, então, tomando em conta todas essas etapas, nós temos que a variação da energia total em torno do ciclo, que seria a soma de todas essas 4 parcelas, se dá através dessa relação aqui. Bom, mas como se trata de um ciclo, a variação da energia interna tem que ser, obviamente, nula. Dessa maneira, nós podemos reorganizar esses termos, separando em 2 partes. A parte dos calores, uma que é o calor recebido, Q1, e a outra o calor cedido, Q2. E os trabalhos. Trabalho para expansão isotérmica entre A e B, expansão adiabática B e C, compressão isotérmica CD e a compressão adiabática entre D e A. Bom, então a soma de todos esses trabalhos resulta ser o trabalho total ao longo do ciclo. Dessa maneira, o trabalho total ao longo do ciclo tem que ser igual à diferença entre o calor recebido e o calor cedido. Nós definimos como sendo o rendimento do ciclo a fração que relaciona a energia total transformada em calor, transformada em trabalho ao longo do ciclo. Então, nós temos o trabalho total dividido pela energia fornecida para a substância ao longo desse ciclo. Nesse caso do ciclo de Carnot, essa energia trata-se do calor Q1, que é a energia recebida na primeira etapa ao longo da compressão, da expansão isotérmica entre os pontos A e B. Então, se nós temos rendimento como sendo a razão entre o trabalho e a energia fornecida, portanto, para o nosso ciclo de Carnot, isso se trata de 1 menos a razão entre o calor cedido e o calor recebido, uma vez que o trabalho é a diferença entre Q1 e Q2. É importante destacar aqui que nós estamos tomando os módulos desses valores. Evidentemente, Q1 é sempre um valor positivo, mas Q2 é um valor negativo, porque esse é um calor cedido, mas na maneira como nós escrevemos aqui, isso já foi levado em conta, colocando o sinal diretamente na expressão da variação da energia interna entre os pontos C e D. Notem que aqui já aparece o sinal negativo e, portanto, esse termo é um valor, como indica o módulo, um valor positivo definido. Ok? Então, dessa maneira, esse resultado aqui é sempre um valor menor que 1. Okay? O rendimento é sempre um valor menor que 1. Qualquer valor maior que 1 indicaria um absurdo de um rendimento superior a 100%, o que significaria que o sistema produziria mais energia na forma de trabalho do que a energia que ele recebe para operar, o que evidentemente não pode acontecer. Então, o rendimento, essa função, será sempre um valor menor ou igual a 1. Bom, para a gente ilustrar o funcionamento desse ciclo de Carnot com uma operação prática, vamos aqui detalhar o que seria o funcionamento de uma máquina térmica, sendo essa máquina um motor térmico, na verdade, que operaria de acordo com as regras do ciclo de Carnot. É importante destacar que, de fato, não existe uma máquina térmica que funcione usando o ciclo de Carnot. Outros ciclos realistas são utilizados para operar em máquinas térmicas reais. O ciclo de Carnot é um ciclo idealizado. Okay?
seria o limite superior de qualquer ciclo real que funcionasse para operar máquinas térmicas. Bom, mas nós vamos detalhar como esse ciclo funcionaria para operar esse chamado motor térmico, ou seja, um sistema que produziria um certo trabalho. Bom, então nós temos esse arranjo aqui mostrado na figura, em que inicialmente uma certa substância de trabalhos, ou seja, o sistema sobre o qual eu vou realizar as transformações termodinâmicas, vamos imaginar que esse sistema seja uma amostra de água, é colocada na caldeira, em contato com uma fonte quente. Então, isso significa que essa região aqui está em contato com um reservatório térmico a temperatura T1, a maior temperatura, e durante esse processo, na caldeira, essa amostra de água é vaporizada. Então, durante esse processo, o sistema recebe uma quantidade de calor, que vai ser o calor latente de vaporização, e por se transformar de líquido em vapor, ele vai aumentar de volume. Então, tem uma expansão, e essa expansão vai se dar com a temperatura sendo mantida constante em T1. Então, nós temos uma expansão isotérmica. Ao se expandir, esse gás agora vai atravessar uma válvula, portanto, vai diminuir sua pressão, e vai chegar a essa câmara onde se encontra um pistão. Então, expandido, ele vai empurrar o pistão, realizando então um trabalho sobre esse pistão. E dentro desse compartimento, onde depois da válvula, onde o pistão se encontra, não existe troca de calor com o ambiente, de maneira que essa expansão, ao longo desse processo em que o gás empurra o pistão, é uma expansão adiabática. Então, na sequência, o vapor agora vai passar por um condensador e vai começar a resfriar. Okay? Então, à medida que ele realiza esse trabalho, ele começa a resfriar e, passando por esse condensador, ele vai se transformar novamente em líquido. Por quê? Porque aqui é mantida uma fonte fria, que pode ser, por exemplo, alguma substância refrigerante ou mesmo água corrente. Então, por ter temperaturas distintas, o gás a temperatura maior do que aquela da fonte fria, ele vai perder calor para essa fonte fria e, com isso, vai se equilibrar na temperatura T2. Okay? Então, durante esse processo, o gás se transforma em líquido e, portanto, seu volume diminui, como acontece na etapa da compressão isotérmica. Então, isso é uma compressão porque nós temos um volume diminuindo e enquanto a temperatura é mantida fixa em T2. Por fim, a última etapa é feita através de uma bomba de alimentação que leva o meu líquido de retorno à caldeira e assim fecha o ciclo, iniciando todo o processo novamente. Portanto, compreendendo as 4 etapas descritas no ciclo de Carnot. A gente pode resumir esses detalhes no seguinte balanço, no seguinte diagrama de fluxo de energia que representa esse modo térmico. Então, o que eu tenho é uma fonte quente, de onde eu tiro uma quantidade de calor Q1. Essa quantidade de calor Q1 se divide numa parcela em que eu realizo o trabalho e uma outra em que eu perco parte da energia para a fonte fria, que está a uma temperatura T2 menor que T1. Então, esse é o fluxo de energia e o rendimento é exatamente a razão entre essa quantidade de energia que eu aproveitei como trabalho em relação à quantidade de energia que eu recebi para o funcionamento do ciclo, Q. Quando eu faço esse ciclo operar em sentido reverso, o que nós temos é o refrigerador. Então, no refrigerador, o que eu quero fazer é retirar calor de uma fonte fria, tá? O interior da geladeira, por exemplo, e levar essa quantidade de calor para uma fonte quente, o ar aquecido nesse ambiente. Para fazer isso, eu preciso de um trabalho. No caso do refrigerador, da geladeira, é o motor. Então, graças a esse trabalho, eu consigo retirar da fonte fria uma quantidade de calor Q1 e levar essa quantidade, uma quantidade de calor Q2 e levar uma quantidade de calor Q1 para a fonte quente. De maneira que, para um refrigerador, o rendimento é a razão entre a quantidade de energia que eu retiro da fonte fria, Q2, e o trabalho que eu preciso usar para fazer isso. Ok?
Bom, o ciclo de Carnot ele satisfaz dois teoremas importantes. O primeiro desses teoremas é aquele que estabelece que não importa qual seja a substância de trabalho que eu utilize para realizar o ciclo de Carnot, o rendimento será sempre igual em qualquer situação. Okay? Então, o rendimento do ciclo de Carnot é independente da substância de trabalho que eu uso. O segundo teorema estabelece que nenhuma máquina térmica que opere entre uma fonte quente de temperatura T1 e uma fonte fria de temperatura T2 vai ter um rendimento superior à máquina que funciona com o ciclo de Carnot. Okay? Então, o rendimento do ciclo de Carnot entre as mesmas temperaturas, a maior sendo T1 e a menor sendo T2, qualquer ciclo que opere nessas condições terá o ciclo de Carnot como limite para o seu rendimento. Nenhum outro ciclo operando entre essas duas temperaturas pode ter um rendimento superior àquele de uma máquina de Carnot. Bom, nós vamos, na sequência do curso, a última etapa, estudar a chamada segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica tem algumas interpretações distintas, mas historicamente, aquela que é ligada às máquinas térmicas pode ser enunciada, essa lei, de duas maneiras diferentes que satisfazem os chamados enunciados de Clausius e Kelvin Planck. Nós vamos aqui enunciar essas duas formas e avaliar qual é o impacto que essa segunda lei tem em relação ao funcionamento de máquinas térmicas, como nós vimos até aqui. Então, o enunciado de Clausius ele diz o seguinte, que é impossível que qualquer máquina produza como efeito único, ou seja, ao longo de um ciclo, a transmissão contínua de calor de um corpo de menor temperatura para outro corpo de maior temperatura. Então, o que ele quer dizer é que eu não consigo construir o refrigerador perfeito. O que seria o refrigerador perfeito? Seria aquele em que eu tiraria uma quantidade de calor da fonte fria e levaria para a fonte quente, sem precisar de nenhum trabalho. Tá? Então, como o enunciado diz, é impossível retirar calor de um corpo de menor temperatura e levar para um corpo de maior temperatura, sem a realização de trabalho. Então, o outro enunciado é aquele chamado enunciado de Kelvin Planck. Ele estabelece o seguinte, que uma transformação cujo único efeito, ou seja, o resultado final ao longo de um ciclo, seja transformar em trabalho o calor extraído de uma fonte quente, é impossível. Então, esse enunciado me diz que é impossível construir um motor térmico perfeito. O que seria um motor térmico perfeito? Aquele que toda a energia retirada da fonte quente fosse transformada integralmente em trabalho, sem nenhuma energia rejeitada na forma de calor para a fonte fria. Okay? Então, esse enunciado estabelece um limite para os motores térmicos, impedindo que esse motor miraculoso, em que toda a energia retirada da fonte quente seja convertida em trabalho, possa existir. Bom, é possível mostrar, nós não vamos fazer isso, mas é possível mostrar que esses dois resultados equivalem. Ou seja, se você não pode ter um refrigerador perfeito, você não pode ter um motor perfeito, e se você não pode ter um motor perfeito, você também não pode ter um refrigerador perfeito. Tá? Então, basta se você viola uma dessas, automaticamente a outra está violada. Bem, por fim, nós agora vamos usar o primeiro teorema de Carnot, aquele que diz que o rendimento do ciclo de Carnot é independente da substância de trabalho, e calcular a forma desse rendimento usando uma substância que nos facilite o cálculo desse ciclo. Essa substância, evidentemente, vai ser o gás ideal. Por que o gás ideal? Porque nós conhecemos a equação de estado do gás ideal. Isso facilitará a obtenção da expressão do rendimento para o ciclo de Carnot, operando entre duas temperaturas nas transformações isotérmicas T1 e T2. T1 para a fonte quente, T2 para a fonte fria. Okay? Então, esse resultado nós veremos agora na sequência. E na sequência nós voltamos para comentar a obtenção dessa expressão. Bem, nós vamos demonstrar agora a expressão para o rendimento de um ciclo de Carnot
usando como substância de trabalho o gás ideal. Muito bem. Por se tratar do gás ideal, na primeira fase do ciclo de Carnot, que vai do ponto A ao ponto B, onde nós temos uma expansão isotérmica, a variação da energia interna ao longo desse trajeto é nula, uma vez que a temperatura em todos os pontos dessa linha entre A e B é a mesma e vale T1. Sendo assim, como ΔU é zero, então nós podemos aplicar no trajeto de A a B, vou colocar aqui, até B, nós podemos aplicar a relação da primeira lei, que diz que a energia é igual, a variação da energia interna é igual à diferença do calor, nesse caso o calor recebido, Q1, menos o trabalho, de A até B, e essa variação da energia interna é zero, já que a energia interna de um gás ideal só depende da temperatura, e os pontos entre ao longo da transformação entre A e B, têm todos eles a mesma temperatura. Então, sendo assim, nós temos que Q1 é igual ao trabalho ao longo da expansão isotérmica entre os pontos A e B. Essa expansão isotérmica, por outro lado, nós já mostramos ser um trabalho que vai valer o número de moles, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura, que naquele trajeto vale T1, vezes o logaritmo do volume no ponto final, VB, sobre o volume do ponto inicial, VA. Muito bem. Por outro lado, na outra isoterma, que está a uma temperatura T2, nós temos uma compressão isotérmica. Então, entre C e D, nós também vamos ter um ΔU igual a zero, já que é aquela transformação isotérmica, e nesse caso nós teremos um calor Q2 menos um trabalho entre C e D, essa diferença sendo zero, e onde nós tiramos que o calor Q2 valerá igual ao trabalho entre C e D. Esse resultado é NR vezes a temperatura T2, vezes o logaritmo da razão entre o volume final, VD, e o volume inicial, VC, e uma vez que o volume no ponto D é menor do que o volume no ponto C, então, na verdade, essa razão é um número menor que 1, o que faz com que o calor seja negativo. Vamos expressar isso invertendo essa ordem, portanto, colocando um sinal negativo na frente. Torna essas duas expressões equivalentes. Vez que eu inverti a ordem aqui, então eu tenho que adicionar esse sinal negativo. Bom, esse sinal negativo indica que o calor é negativo. Claro, o calor ao longo do trajeto C e D é um calor expelido pelo sistema na fonte fria. Certo? Bom, o rendimento, como nós vimos, o ciclo de Carnot, vale 1 menos o módulo do calor perdido, Q2, dividido pelo módulo do calor recebido, Q1. O módulo do calor perdido, esse valor positivo, né, dividido pelo calor Q1, que já é positivo, então nós teremos o cancelamento do NR, então ficarei com T2, T1, e aqui o logaritmo de VB sobre VA, dividido pelo logaritmo de VC sobre VD. Muito bem. Nossa próxima etapa agora é aplicar o que a gente ainda não aplicou, que é as etapas adiabáticas, as etapas entre B e C e entre D e A. Como nós temos duas transformações adiabáticas nesses casos, então nós podemos fazer uso das seguintes relações.
Então, entre a B e C, nós podemos escrever a relação entre a temperatura e o volume. Lembrando que a temperatura no ponto B vale T1 e a temperatura no ponto C vale T2. Então, nós vamos ter que T1 vezes VB elevado a gama menos 1 é igual a T2 vezes VC elevado a gama menos 1. No trajeto entre D e A, onde novamente nós temos uma adiabática, nós temos a temperatura T2 no ponto D e uma temperatura T1 no ponto A. Nós podemos escrever T1 VA elevado a gama menos 1 igual a T2 VD elevado a gama menos 1. Muito bem. Então, eu vou chamar essa equação de equação 1, vou chamar essa de equação 2, e o que eu vou fazer agora é dividir uma equação pela outra. Vou dividir a equação 1 pela equação 2. Fazer isso, deixa eu me passar para outra página. Ao fazer essa divisão, nós vamos ter do lado esquerdo o cancelamento de T1, e aí eu vou ter VB elevado a gama menos 1 sobre VA elevado a gama menos 1. VB sobre VA elevado a gama menos 1. E do lado direito, T2 cancela-se e eu terei VC elevado a gama menos 1 sobre VD elevado a gama menos 1. Ou seja, VC sobre VD elevado a gama menos 1. Bom, essa igualdade aqui, evidentemente, me leva à relação de que VB sobre VA tem que ser igual a VC sobre VD. Vejam que esses são exatamente os argumentos que aparecem nos logaritmos. Com isso, nós cancelamos aqueles logaritmos e o rendimento do ciclo de Carnot será 1 menos T2 sobre T1. Portanto, o ciclo de Carnot tem um rendimento que só depende da razão entre as temperaturas da fonte fria, a menor temperatura do ciclo, e a temperatura da fonte quente, a maior temperatura do ciclo. Bem, como vocês acabaram de ver, nós obtivemos para o gás, usando o gás ideal, a expressão do rendimento de Carnot, que é idêntica para qualquer outra substância de trabalho, e vale essa relação aqui, 1 menos a razão entre as temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Geralmente, quando a gente compara os resultados dos ciclos, dos rendimentos de outros ciclos, é solicitado que nós façamos uma comparação do rendimento do dado ciclo com aquele que seria o ciclo de Carnot operando entre as temperaturas extremas. Então, essa comparação é feita localizando no ciclo de interesse a maior temperatura e a menor temperatura, e utilizando essas duas temperaturas como sendo a temperatura da fonte quente, T1, a maior temperatura, e a temperatura da fonte quente, T2, a menor temperatura. Então, dessa maneira, é possível comparar o rendimento de um outro ciclo qualquer com aquele que seria de um ciclo de Carnot operando entre essas duas temperaturas extremas. Ok? Então, lembrem, essa comparação pode ser muito útil e ela sempre vai estabelecer que o ciclo de Carnot tem um rendimento maior. Então, nós nunca vamos encontrar uma situação em que um certo ciclo vá possuir um rendimento superior ao ciclo de Carnot que opera entre essas temperaturas extremas. Além disso, é preciso relembrar bastante, para que erros infantis não sejam cometidos, que esse valor do rendimento nunca e jamais poderá superar a unidade, uma vez que a unidade corresponde a um rendimento de 100%, o que equivaleria a uma máquina que transformaria toda a energia recebida em trabalho.
Como nós já vimos, esse é um dos resultados impossibilitados pela segunda lei da termodinâmica. Não, elas não ocorrem, então nós não vamos encontrar nenhum ciclo com rendimento que seja 1, e evidentemente nenhum rendimento superior a 1 é possível. Okay? Então todos os rendimentos que máquinas podem obter são aqueles inferiores, com valores inferiores a 1, e nenhum outro ciclo vai ser capaz de exceder em rendimento o ciclo de Carnot.